Resolução Normativa 57/2012. Texto atualizado até a Resolução Normativa nº 1/02/2017. Dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Teresina. Título 1 da Câmara Municipal. Capítulo 1 das funções da Câmara. Art. 1. O poder legislativo local é exercido pela Câmara Municipal, que tem funções legislativas, de fiscalização financeira, de controle externo do Executivo e de julgamento político-administrativo, além de outras atribuições que lhe são próprias atinentes à gestão dos assuntos de sua economia interna. Primeiro, as funções legislativas da Câmara Municipal consistem na elaboração de emendas à Lei Orgânica de Teresina, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções sobre quaisquer matérias de competência do município. Segundo, as funções de fiscalização financeira e controle externo implicam a vigilância dos negócios do Executivo, notadamente quanto à execução orçamentária, e ao julgamento das contas apresentadas pelo prefeito, mediante o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, sob os prismas da legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Terceiro, a função julgadora consiste na atuação do Poder Legislativo como órgão julgador, sendo exercida quando o prefeito municipal, vice-prefeito e vereadores cometem infrações político-administrativas previstas em lei. Quarto, a gestão dos assuntos de economia interna da Câmara realiza-se através da disciplina regimental de suas atividades e da estruturação e administração de seus serviços auxiliares, observada a legislação aplicável. Capítulo 2 da sede da Câmara. 2. Art. 2. A Câmara Municipal tem sua sede no edifício Palácio Senador Chagas Rodrigues, situado na Avenida Marechal Castelo Branco, N 625, bairro Cabral, nesta cidade de Teresina, estado do Piauí. Parágrafo único. Havendo motivo relevante ou de força maior, a Câmara Municipal de Teresina, por deliberação da mesa, ad referendum da maioria absoluta dos vereadores, reunir-se-á em outro edifício ou em ponto diverso no território municipal. Art. 3. No recinto de reuniões do plenário não poderão ser afixados quaisquer símbolos, quadros, faixas, cartazes ou fotografias que impliquem propaganda político-partidária, ideológica, religiosa ou de cunho promocional de pessoas vivas ou de entidades de qualquer natureza. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à colocação de brasão ou bandeira do país, do Estado, do município ou da Câmara Municipal, na forma da legislação aplicável, bem como de obra artística de autor consagrado. Art. 4. Somente por deliberação da maioria absoluta do plenário, e quando o interesse público o exigir, poderá o recinto de reuniões da Câmara Municipal ser utilizado para fins estranhos à sua finalidade. Capítulo 3 da instalação da Câmara. Art. 5. A legislatura na Câmara Municipal instalar-se-á, em sessão solene no dia 1 de janeiro, em horário a ser definido pela última mesa diretora, independentemente do número de vereadores presentes, sob a presidência do vereador mais idoso entre os reeleitos ou mais idoso entre os presentes, na falta de vereador reeleito. Parágrafo único. Aberta a sessão, o presidente convidará dois vereadores, de preferência de partidos diferentes, para servirem de primeiro e segundo secretários, ad hoc. Art. 6. Os vereadores, munidos dos respectivos diplomas, tomarão posse na sessão solene de instalação, e prestarão compromisso, o qual será lavrado em livro próprio pelo segundo secretário, ad hoc, e lido pelo presidente, nos seguintes termos. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica Municipal e a legislação em vigor, defendendo a justiça social, a paz e a igualdade de tratamento a todos os cidadãos. Parágrafo único. Prestado o compromisso pelo presidente, o vereador primeiro. 3. Secretário ad hoc fará a chamada nominal em ordem alfabética, e cada vereador, posicionando-se em pé, enquanto os demais permanecem sentados e em silêncio, o ratificará, afirmando: assim o prometo. Art. 7. O vereador que não tomar posse na sessão solene de instalação deverá fazê-lo no prazo improrrogável de 15 dias,
salvo motivo justo aceito pela Câmara Municipal, e prestará o compromisso previsto no artigo 6º deste regimento, junto ao presidente. Parágrafo único. O vereador que não tomar posse no prazo previsto no caput não mais poderá fazê-lo, aplicando-se-lhe o disposto no artigo 84, primeiro, hipótese em que será convocado o suplente. Art. 8º. Após a posse e compromisso, o presidente da sessão facultará a palavra ao vereador representante de partido ou bloco parlamentar por até 3 minutos, por ordem alfabética dos inscritos, o qual falará em nome dos seus representados. Art. 9º. Vereador que se encontrar em situação incompatível com o exercício do mandato só poderá tomar posse depois da desincompatibilização, contado o prazo disposto no artigo 7º desta resolução. Título 2 dos órgãos da Câmara Municipal. Capítulo 1 da Mesa Diretora. Seção 1. Composição, eleição e posse. Art. 10. A mesa diretora da Câmara Municipal compõe-se dos cargos de presidente, primeiro e segundo vice-presidentes, primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários e de 2 suplentes de secretários, todos com mandato de 2 anos. Na Constituição da mesa diretora, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos. 2. É vedada a eleição para o mesmo cargo no segundo biênio da legislatura vigente. 3. Sempre que possível e observando o critério previsto no primeiro deste artigo, a mesa diretora será composta por, no mínimo, 30% de parlamentares do sexo. 4. Feminino. Art. 11. Ainda na sessão solene de instalação, imediatamente após a posse, verificada a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, proceder-se à eleição dos componentes da mesa diretora para o mandato de 2 anos. Primeiro poderão votar ou ser votados os vereadores em exercício. Segundo, no primeiro biênio, os membros da chapa eleita tomarão posse automaticamente, mediante termo lavrado pelo segundo secretário ad hoc e entrarão em exercício imediato. Terceiro, a eleição da mesa para o segundo biênio far-se-á em sessão extraordinária, imediatamente após a última sessão ordinária do segundo ano da legislatura. 4. A posse dos eleitos para a mesa diretora, relativa ao segundo biênio, far-se-á, no primeiro dia útil de janeiro do terceiro ano de cada legislatura, na sede do Poder Legislativo Municipal, em sessão solene. 5. Na hipótese de não haver número suficiente para a eleição dos membros da mesa diretora, o vereador que presidiu a sessão solene de instalação assumirá a presidência da Câmara Municipal e convocará sessões diárias até que se tenha quórum da maioria absoluta. 6. Não havendo maioria absoluta para eleição no segundo biênio, prorrogar-se-á o mandato da mesa diretora precedente que convocará sessões diárias até que se tenha quórum exigido. Art. 12. A eleição dos membros da mesa diretora será realizada com a presença da maioria absoluta dos vereadores, fundamentada no art. 24, caput, incisos e parágrafos da Lei Orgânica do Município, obedecendo à ordem que segue. 1. Registro de chapas junto à presidência, devendo ser apresentado por qualquer vereador no exercício do mandato. 2. Verificação de quórum e chamada nominal dos vereadores pela ordem alfabética para pronunciarem o seu voto, realizada pelo primeiro secretário. 3. Apuração dos votos pelo segundo secretário. 4. Proclamação do resultado da eleição realizada pelo presidente. 5. No primeiro biênio da legislatura, posse imediata dos eleitos. 6. No biênio subsequente da mesma legislatura, a posse dos eleitos será no primeiro dia útil do ano seguinte, em sessão solene, na sede do Poder Legislativo. Parágrafo único. Para a eleição dos membros da mesa será exigido maioria absoluta de votos, em primeiro escrutínio, e maioria simples, em segundo escrutínio. Art. 13. Somente haverá eleição suplementar da mesa diretora quando vagos os cargos. 5. De presidente, de primeiro ou segundo vice-presidentes. 1. Para o preenchimento dos cargos previstos no caput, a eleição suplementar será realizada na primeira sessão ordinária seguinte àquela na qual se verificar a vacância, observando-se os requisitos dispostos nesta resolução.
2. Se a vaga for do cargo de secretário, assumi-lo-á o respectivo suplente, respeitando-se a ordem sucessória prevista neste regimento. 3. Ocorrida a vacância após 30 de novembro do segundo ano de mandato da mesa diretora, não haverá eleição suplementar, obedecendo-se à ordem de sucessão prevista neste regimento. Art. 14. Considerar-se-á vago qualquer cargo da mesa nas seguintes hipóteses: I. Extinção ou perda do mandato, nos termos do artigo 84 deste regimento. 2. Revogado. Terceira, renúncia do cargo, mediante justificativa escrita apresentada no plenário. Seção 2 da competência da mesa. Art. 15. A mesa, sob a direção do presidente, é o órgão diretor de todos os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. Art. 16. Compete à mesa da Câmara, privativamente em colegiado: 1. Propor ao plenário projeto de resolução que disponha sobre organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções da Câmara Municipal, bem como projeto de lei que fixe a remuneração dos seus servidores. 2. Propor projeto de lei que fixe os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal. 3. Propor projeto de lei que fixe o subsídio dos agentes políticos do Poder Legislativo Municipal. 4. Autorizar, nos casos de recesso parlamentar, por maioria de 2/3, de seus integrantes, o prefeito e vice-prefeito a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. 5. Elaborar e encaminhar ao prefeito, até o dia 31 de agosto, a proposta parcial do orçamento da Câmara, para ser incluída na proposta geral do município. 6. Enviar ao prefeito municipal, até o dia 31 de março, para fins de incorporação aos balancetes do município, as contas do exercício anteriores. 7. Declarar a perda de mandato de vereador, de ofício ou por provocação de qualquer dos membros da Câmara Municipal, nos casos previstos na Lei Orgânica do Município. 6. Assegurando o contraditório e a ampla defesa. 8. Organizar cronograma de desembolso das dotações da Câmara Municipal, vinculando ao repasse constitucional do 12º pelo Executivo. 9. Deliberar sobre convocação de sessões extraordinárias na Câmara Municipal. 10. Encaminhar, ao Poder Executivo, as solicitações de créditos adicionais necessárias ao funcionamento da Câmara Municipal e dos seus serviços. 11. Estabelecer limites de competência para autorizações de despesas. 12. Aprovar o orçamento analítico da Câmara. 13. Exercer pela Câmara Municipal fiscalização financeira sobre as entidades subvencionadas, totais ou parciais, no limite das verbas que lhes forem destinadas. 14. Interpretar e fazer cumprir este regimento interno. 15. Propor projeto de resolução com a finalidade de constituir comissão especial. 16. Declarar extintos os mandatos do prefeito, do vice-prefeito e de vereador nos casos previstos em lei, ou em decorrência de decisão judicial, em face de a deliberação do plenário, e expedir decreto legislativo de perda do mandato. 17. Promulgar emendas à Lei Orgânica. 18. Propor representação de inconstitucionalidade, por iniciativa própria, ou a requerimento de vereador ou comissão, nos termos da Constituição Estadual. 19. Adotar as providências cabíveis, por solicitação do interessado, para a defesa judicial e extrajudicial de vereador contra a ameaça ou a prática de ato atentatório do livre exercício e das prerrogativas constitucionais do mandato parlamentar. 20. Promover ou adotar, em virtude de decisão judicial, as providências necessárias, de sua alçada, ou que se insiram na sua competência legislativa, relativas aos arts. 102 e 103, segundo, da Constituição Federal. 21. Apresentar à Câmara, na sessão de encerramento do ano legislativo, resenha dos trabalhos realizados, precedida de sucinto relatório sobre o seu desempenho. Art. 17. A mesa diretora decidirá por maioria de seus membros. Art. 18. A mesa reunir-se-á, independentemente do plenário, para apreciar previamente assuntos que serão objeto de futura deliberação pela totalidade dos vereadores e que, por sua especial relevância, demandem intenso acompanhamento e fiscalização pelo Poder Legislativo Municipal. As reuniões da mesa diretora acontecerão, preferencialmente, na última quinta-feira de cada mês, exceto quando for feriado.
Segundo, se o membro titular da mesa diretora faltar a 03 reuniões consecutivas, sem a devida justificativa, será declarado vago o seu cargo e convocado para assumir o suplente. Terceiro, não havendo mais suplente para assumir cargo na mesa diretora, temporariamente ou em definitivo, haverá a escolha de 02 novos suplentes, em plenário, com observância ao disposto no artigo 13 deste regimento. 7. Seção 3 das atribuições específicas dos membros da mesa. Art. 19. O presidente é o representante da Câmara nas hipóteses de pronunciamento individual, e quando ela se enuncia coletivamente, sendo responsável pela direção dos trabalhos institucionais e por sua ordem nos termos deste regimento interno. Art. 20. Compete ao presidente da Câmara: 1. Representar a Câmara Municipal junto às autoridades federais, estaduais e municipais dos demais poderes e de entidades privadas, inclusive prestando informações em mandado de segurança contra ato da mesa ou plenário, sobre assuntos pertinentes ao poder legislativo local. 2. Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. 3. Interpretar e fazer cumprir este regimento interno. 4. Promulgar as resoluções, os decretos legislativos, bem como as leis na hipótese prevista no 7º do artigo 56 da Lei Orgânica do Município. 5. Publicar as resoluções, os decretos legislativos e as leis por ele promulgadas. 6. Apresentar ao plenário, até o dia 20 de cada mês, o balanço relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês anterior. 7. Requisitar o numerário destinado às despesas da Câmara. 8. Exercer a chefia do Executivo Municipal nos casos previstos no artigo 64 da Lei Orgânica do Município. 9. Designar comissões especiais nos termos deste regimento interno, observadas as indicações partidárias. 10. Prestar informações por escrito e expedir certidões requeridas para a defesa de direitos e esclarecimentos de questões que digam respeito aos trabalhos legislativos e administrativos da Câmara Municipal. 8. 11. Realizar sessões especiais com entidades da sociedade civil e com membros da comunidade. 12. Administrar os serviços da Câmara Municipal fazendo lavrar os atos pertinentes à área de gestão pública. 13. Credenciar agente de imprensa, rádio e televisão para o acompanhamento dos trabalhos legislativos. 14. Expedir convites para sessões solenes e especiais da Câmara Municipal às pessoas que, por qualquer título, mereçam a honraria. 15. Conceder audiência ao público, a seu critério ou deliberação do plenário, em dias e horas prefixados. 16. Requisitar força, quando necessária, a preservação da regularidade de funcionamento da Câmara. 17. Empossar os vereadores retardatários e suplentes e declarar empossados o prefeito e o vice-prefeito, após a investidura dos mesmos nos respectivos cargos perante o plenário. 18. Revogado. 19. Convocar suplente de vereador, quando for o caso. 20. Declarar a vacância dos cargos da mesa diretora e das comissões nos casos previstos neste regimento interno. 21. Convocar, verbal ou por escrito, os membros da mesa para as reuniões que necessitem deliberação urgente ou demais casos de competência deste regimento. 22. Dirigir as atividades legislativas da Câmara em geral, em conformidade com normas legais e deste regimento, praticando todos os atos que, explícita ou implicitamente, não caibam ao plenário, à mesa em conjunto, à comissão ou a qualquer integrante de tais órgãos individualmente considerados e, em especial, exercendo as seguintes atribuições: a. Convocar sessões extraordinárias da Câmara e comunicar aos vereadores as convocações partidas do prefeito ou a requerimento da maioria absoluta dos membros da Casa, inclusive no recesso. B. Superintender a organização da pauta dos trabalhos legislativos. C. Abrir, presidir e encerrar as sessões da Câmara e suspendê-las quando necessário. D. Determinar ao segundo secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior, quando requisitada, e determinar ao primeiro secretário requerimentos e demais documentos constantes do expediente para conhecimento ou deliberação do plenário. F. Anunciar o início e o término do expediente e da ordem do dia. G.
manter a ordem no recinto da Câmara, concedendo a palavra aos oradores inscritos, cassando-a se necessário, disciplinando as partes e advertindo todos os que incidirem em excessos. H. Resolver as questões de ordem, e interpretar este regimento interno, para aplicação às questões emergentes, sem prejuízo de competência do plenário para deliberar a respeito, se o requerer qualquer vereador J, anunciar a matéria a ser votada e proclamar o resultado da votação. 9. L. Encaminhar os processos e os expedientes às comissões permanentes, para parecer, controlando-lhes o prazo, e esgotado este sem pronunciamento, nomear relator ad hoc, nos casos previstos neste regimento. 23. Praticar os atos essenciais de intercomunicação com o Executivo, notadamente: a. Receber as mensagens de propostas legislativas, fazendo-as protocolizar. B. Encaminhar ao prefeito os projetos de lei aprovados e os vetos rejeitados, bem como comunicar-lhe, por ofício, os projetos de lei rejeitados e os vetos mantidos. C. Solicitar ao prefeito as informações pretendidas pelo plenário, e convidá-lo a comparecer ou fazer que compareçam à Câmara os seus auxiliares para explicações, desde que haja convocações aprovadas pelo plenário. 24. Ordenar as despesas da Câmara Municipal e assinar cheques nominativos ou ordem de pagamento juntamente com o primeiro secretário da mesa diretora. 25. Determinar licitação para contratações administrativas de competência da Câmara, quando exigível. 26. Administrar o pessoal da Câmara fazendo lavrar os atos de nomeação, promoção, reclassificação, exoneração, aposentadoria, concessão de férias e de licença, atribuindo aos servidores do Legislativo vantagens legalmente autorizadas, determinando a apuração de responsabilidades administrativa, civil e criminal de servidores faltosos e aplicando-lhes penalidades, e julgando os recursos administrativos de servidores da Câmara, praticando quaisquer outros atos atinentes a essa área de sua gestão. 27. Exercer atos de poder de polícia em quaisquer matérias relacionados com as atividades da Câmara Municipal dentro ou fora do recinto da mesma. Art. 21. O presidente da Câmara ficará impedido de exercer qualquer atribuição ou ato que tenha implicação com a função legislativa, quando estiver substituindo o prefeito, nos casos previstos em lei. Art. 22. O presidente da Câmara poderá apresentar proposições ao plenário, mas deverá afastar-se da mesa quando essas estiverem em discussão ou votação. Art. 23. O presidente da Câmara somente votará nas hipóteses em que é exigível quórum de votação de 2/3, na eleição dos membros da mesa diretora, bem como nos casos de desempate em qualquer matéria. Parágrafo único. O presidente fica impedido de votar nos processos em que for interessado como denunciante ou denunciado. Art. 24. Compete ao primeiro vice-presidente e, em sua ausência ou impedimento, ao segundo vice-presidente da Câmara. 1. Substituir o presidente da Câmara em suas faltas, ausências, impedimentos e ou licenças. 2. Promulgar e fazer publicar obrigatoriamente as resoluções e os decretos legislativos sempre que o presidente, ainda que se ache em exercício, deixar de fazê-lo no prazo. 10. Estabelecido. 3. Promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as leis quando o prefeito municipal e o presidente da Câmara, sucessivamente, tenham deixado de fazê-lo. Parágrafo único. À hora do início dos trabalhos da sessão, não se achando o presidente no recinto, será ele substituído, sucessivamente e na série ordinal, pelos vice-presidentes, secretários e suplentes, ou, finalmente, pelo vereador mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas, procedendo-se da mesma forma quando tiver necessidade de deixar a sua cadeira. Art. 25. Compete ao primeiro secretário: 1. Organizar o expediente e a ordem do dia. 2. Fazer chamada dos vereadores ao abrir-se a sessão e nas ocasiões determinadas pelo presidente, registrar os comparecimentos e as ausências. 3. Ler as proposições e demais papéis que devem ser de conhecimento da Casa. 4. Fazer a inscrição dos oradores. 5. Substituir o presidente na ausência do primeiro e segundo vice-presidentes ou no impedimento destes. 6. Cronometrar a duração do expediente, inclusive dos oradores inscritos no pequeno e grande expediente, além da ordem do dia. Art. 26.
Compete ao segundo secretário. 1. Fiscalizar a redação das atas e proceder à sua leitura, quando necessário. 2. Registrar e apurar os votos nas eleições e sessões. 3. Assinar as atas das sessões plenárias, depois do primeiro secretário. 4. Redigir as atas das sessões secretas e auxiliar o presidente a fazer a correspondência oficial da Câmara Municipal. 5. Substituir o primeiro secretário no seu impedimento. Art. 27. Compete ao terceiro secretário substituir o primeiro e o segundo secretários em suas ausências ou impedimentos, além de outras atribuições que lhe forem delegadas pela mesa. Art. 28. Compete ao quarto secretário substituir o primeiro, o segundo e o terceiro secretário, em suas ausências ou impedimentos, devendo, ainda, executar as atribuições delegadas pela mesa diretora. 11. Capítulo 2. Da Corregedoria Parlamentar. Art. 29. A Corregedoria Parlamentar compõe a organização de gestão interna da Câmara Municipal de Teresina, a qual será composta por membros da própria Casa Legislativa. Primeiro, a Corregedoria Parlamentar será constituída por um corregedor-geral e um corregedor substituto, eleitos dentre os vereadores da mesma legislatura, no exercício de seus respectivos mandatos. Segundo, a eleição e posse do corregedor-geral e do corregedor substituto dar-se-á no plenário, imediatamente após a eleição da mesa diretora. Terceiro, somente estará apto para ocupar as funções de corregedor-geral e de corregedor substituto o vereador que não tiver sofrido sanção por qualquer infração disciplinar cometida na mesma legislatura, conforme certidão fornecida pelo órgão competente da Câmara. Quarto, ficam impedidos de concorrer aos cargos de corregedor-geral e de corregedor substituto os membros da mesa diretora. Quinto, no caso de haver a aplicação de qualquer sanção ao corregedor-geral e ou ao corregedor substituto, por cometimento de infração disciplinar, caberá ao plenário da Câmara proceder à nova eleição, com a imediata substituição na forma prevista no 2º deste artigo. Art. 30. Compete à Corregedoria Parlamentar zelar pela preservação da dignidade do mandato parlamentar e pela observância dos preceitos de ética e decoro parlamentar, previstos na Resolução nº setembro de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Teresina, em particular. E manter o decoro, a ordem e a disciplina na atuação parlamentar, no âmbito da Câmara. Segunda, receber denúncias contra os vereadores, em razão de atos atentatórios aos princípios constitucionais, à ética e ao decoro parlamentar, fazendo a devida instrução dos respectivos processos. Terceira, promover, após o conhecimento do fato, a abertura de sindicância ou inquérito destinado a apurar as responsabilidades do denunciado, aplicando as sanções previstas na Resolução nº setembro de 2002. Quarta, atuar, sempre que houver necessidade, em conjunto com a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Teresina, desde que não impliquem qualquer prejuízo aos trabalhos desenvolvidos pela referida comissão. 12. Art. 31. O regulamento da Corregedoria Parlamentar constará a forma, local e demais disposições sobre os trabalhos a serem desenvolvidos, sem haver qualquer ingerência nas atividades desenvolvidas pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Capítulo 3 do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Art. 32. Conselho de Ética e Decoro Parlamentar é o órgão encarregado do procedimento disciplinar destinado à aplicação de penalidades em casos de descumprimento das normas relativas ao decoro parlamentar no âmbito desta Casa Legislativa. Primeiro, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar compõe-se de 05, 5, membros titulares e 02, 2, suplentes com mandato de 02, 2 anos e obedecerá em sua composição às seguintes disposições. 1. A representação numérica dos partidos e blocos parlamentares no Conselho, bem como a designação dos vereadores que irão integrá-la, obedecerá, no que couber, aos preceitos regimentais referentes às comissões permanentes da Câmara. 2. A indicação dos membros do Conselho pelas lideranças será acompanhada pelas declarações de que tratam os incisos I e 2 do art. 13 do Código de Ética, atualizadas, de cada vereador indicado. Segundo, não poderá ser membro do Conselho o vereador 1.
submetido a processo disciplinar em curso, por ato atentatório ou incompatível com o decoro parlamentar. 2. Que tenha recebido, na legislatura, qualquer das penalidades disciplinares previstas no Código de Ética da qual se tenha o competente registro nos anais ou arquivos da Casa. 3. O recebimento de representação contra membro do Conselho por infringência dos preceitos estabelecidos pelo Código de Ética, com prova inequívoca da verossimilhança da acusação, constitui causa para seu imediato afastamento da função, a ser aplicado de ofício por seu presidente, devendo perdurar até decisão final sobre o caso. Art. 33. Ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar compete: 1. Zelar pela observância dos preceitos do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Anexo ao regimento interno, atuando no sentido da preservação da dignidade do mandato do parlamentar da Câmara. 2. Processar e julgar os acusados e aplicar a penalidade disciplinar cabível nos casos e termos previstos na lei orgânica, no regimento interno e no Código de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa. 3. Instaurar o processo disciplinar e proceder a todos os atos necessários à sua 13. Instrução nos casos e termos previstos. 4. Responder às consultas da mesa, de comissões e de vereadores sobre matérias de sua competência. 5. Organizar e manter o sistema de acompanhamento e informações do mandato parlamentar, nos termos do artigo 12 do Código de Ética. 6. Receber, arquivar e fazer publicar as declarações de que trata o artigo 13 do Código de Ética, mantendo-as à disposição dos cidadãos. Art. 34. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar observará as disposições regimentais relativas ao funcionamento das demais comissões da Casa, inclusive no que diz respeito à eleição de seu presidente e designação de relator. Capítulo 4 do Plenário. Art. 35. O plenário é o órgão deliberativo da Câmara Municipal, constituindo-se do conjunto dos vereadores, em exercício, em local, forma e quórum legais para deliberar. Primeiro, o local é o recinto de sede e só por motivo de força maior o plenário se reunirá, por decisão própria, em local diverso. Segundo, a forma legal para deliberar é a sessão. Terceiro, quórum é o número determinado pela lei orgânica do município ou neste regimento para a realização das sessões e para as deliberações. Quarto, integra o plenário o suplente de vereador regularmente convocado, enquanto durar a convocação. Quinto, não integra o plenário o presidente da Câmara, quando se achar em substituição ao prefeito. Art. 36. São atribuições do plenário, entre outras, as seguintes: 1. Votar as leis municipais sobre matérias de competência do município. 2. Discutir e votar o orçamento anual, o plano plurianual e as diretrizes orçamentárias. 3. Apreciar os vetos, rejeitando-os ou mantendo-os. 4. Autorizar sob a forma de lei e observadas as restrições constantes da Constituição Federal e da legislação incidente, os seguintes atos e negócios administrativos: a. Abertura de créditos adicionais, inclusive para atender a subvenções e auxílios financeiros. B. Operações de créditos. C. Aquisição de bens imóveis por doação com encargo. 14. D. Alienação e oneração real de bens imóveis municipais, e participação em consórcios intermunicipais. F. Alterações da denominação de próprios, vias e logradouros públicos. 5. Expedir decretos legislativos quanto a assuntos de sua competência privativa, notadamente nos casos de a. Perda de mandato de vereador. B. Aprovação ou rejeição das contas dos municípios. C. Concessão de licença ao prefeito nos casos previstos em lei. D. Autorização ao prefeito e ao vice-prefeito a se ausentarem do país, quando o período exceder a 15 dias, e concessão de título honorífico de cidadão teresinense, em até 6 por vereador, e de título de mérito comunitário, em até 3 por vereador anualmente, a pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado relevantes serviços à comunidade. F. Revogado. G. Outorga da Medalha do Mérito Legislativo em número de 1 por vereador, anualmente, em data definida pelo plenário. H. Sustação de atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. 6. Expedir resoluções sobre assuntos de sua economia interna, mormente quanto aos seguintes:
A. Alteração deste regimento interno. B. Concessão de licença a vereador, nos casos permitidos em lei. C. Julgamento de recursos de sua competência, nos casos previstos na lei orgânica do município ou neste regimento. D. Constituição de comissões especiais. 7. Processar e julgar o vereador pela prática de infração político-administrativa. 8. Solicitar informações ao prefeito sobre assuntos da administração do Poder Executivo Municipal quando necessárias as explicações aos questionamentos formalizados. 9. Convocar os auxiliares diretos do prefeito para explicações perante o plenário sobre matérias sujeitas à fiscalização da Câmara, sempre que assim o exigir o interesse público. 10. Eleger a mesa diretora na forma prevista neste regimento interno. 11. Revogado. 12. Dispor sobre a realização de sessões secretas quando se tratar de segredo de justiça, ou para preservar a intimidade e segurança individual. 13. Autorizar a utilização do recinto da Câmara para fins estranhos à sua finalidade, quando for do interesse público. 14. Propor a realização de consulta popular na forma da lei orgânica do município. 15. Capítulo 5. Do plenarinho. Art. 37. O plenarinho será destinado a reuniões e deliberações da mesa diretora e das lideranças partidárias. Parágrafo único. O plenarinho também poderá ser utilizado para outros fins de interesse do legislativo, bem como para fins sociais, culturais e de capacitação, podendo, ainda, ser utilizado por partidos políticos, entidades representativas de classe ou entidades sem fins lucrativos, quando previamente requerido ao presidente da Câmara Municipal de Teresina.